Vamos aproveitar o gancho? Já aproveita o gancho. Vamos aproveitar o gancho? Vamos ver se ele chegou afiado. E vamos polemizar. O senhor permite, doutor Eugênio? Posso fazer uma pergunta para o... Sou eu. Posso O senhor permite? Quem sou eu para Posso permitir polemizar? ou não? Posso Aqui ao polemizar, vivo. professor? Claro. Posso Diga, polemizar? vai lá. Fizeram uma pergunta aqui e eu já vou logo jogar no peito do doutor aqui. Não, mano. Não é uma pergunta de advogado. O mas professor que ele teve não tem medo. mas é uma pergunta de um aluno aqui. Vai lá. Se eu responder errado, ó. Não, você não vai responder Então errado. tem responsabilidade. Tem os do universitários. professor. Tem os universitários. Aí, ó. Então, é uma pergunta de um universitário de fato aqui. Ele perguntou, né, e eu tinha falado aqui para ele, como você se sente, né, porque hoje você acabou tendo uma grande vitória. Exatamente. Conseguindo a liberdade da sua constituinte. E essa constituinte, segundo ele falou aqui, é imputada para ela, né, um dos maiores crimes, né, segundo ele perguntou aqui, do nosso Código Penal. Como você se sente como advogado? É bom, é ruim? Você não se sente mal? Como que você se sente? Eu me Primeiro sinto- fala quem que é. Não, até para... Vou falar porque, assim, é um caso midiático, doutor. Então, assim, a proporção e a importância dele, vou citar, inclusive, como a mídia, né, divulgou. Até vou pedir para os meninos colocar os fundos aqui, se os meninos puderem. Se puder, aí, produção, coloca Aí, produção. Isso, Aê. cara. Manda, olha só como é que tá. Olha só. Justiça Federal manda soltar doleira Neuma Kodama, acusada por narcotráfico. O doutor Felipe, eu queria que ele contasse para nós como que foi essa vitória. Relação à soltura dela, porque ainda é conhecida na mídia como a doleira do PCC e PCC, que e da nem Lava existe Jato. esse negócio. Da Lava Jato. Então, Bom, a mídia não é o judiciário, né? exatamente. Comecemos Exatamente. assim. Quanto a essa questão, inclusive o motivo do atraso, né, Eu para sei ser mais disso. específico, eu estava agora lá na penitenciária de Santana, foi cumprido efetivamente o alvará de soltura da Nelma, e aquela coisa, justamente a mídia que hoje utiliza desses termos, essas afirmações gravosas, estava lá para acompanhar esse momento. A gente costuma falar que a mídia julga antes, né? E doutor? modéstia à parte, o Josma aqui, ele pega muito no pé do meu amigo ali também, né? Fazendo um papel de grande advogado. O Josmo que vem enquanto dá uma pancadinha nele lá, que é gente boa também, viu, doutor? Mas, enfim, né, repórter? Conclua. Então, vamos lá. O que aconteceu nesta ação penal em si, e depois eu passo para o habeas corpus. Claro, o doutor Antônio Edio fez uma consideração, ele fez uma valoração, crime grave, etc., mas tem um argumento, Não é desse advogado, viu, meu irmão? novamente faço... Não é desse advogado, que esse advogado nunca vai estar no novamente, polo da acusação. Novamente faço alusão a um dos argumentos do Dr. Eugênio, que o bom lá do escritório é que a gente conseguia acessar, porque tem um file, né, doutor? As peças antigas dele, bem antigas mesmo, peças de 2000, etc. Não vou ficar falando muito para não entregar a idade do meu mestre. E ele colocava um argumento muito interessante e coloca nas suas petições que, calma aí, todo crime é grave. Todo crime gera uma repulsa social. Então, a gente não pode, em que pese se trate de tráfico internacional de drogas, furto, estelionato, o crime, por até mesmo numa visão filosófica, ele é grave. Numa visão sociológica, coloquemos assim, ele é grave para qualquer integrante da sociedade que não tem nenhuma conduta desviada. No caso da Nelma, sim, uma acusação grave, mas ao mesmo tempo vazia, em que de todos os eventos, de todos os tipos penais, e não são poucos, são vários tipos penais, mas não imputados a ela está em curso apenas e tão somente num único evento. O único evento que decorre justamente da interpretação de mensagens de WhatsApp. Ela não foi presa em flagrante, a gente não tem elementos objetivos que chancelem essas afirmativas gravosas, até mesmo caluniosas, quando você imputa um fato criminoso Claro. a alguém. Então esse é o contexto da ação penal no juízo ACOM. Em 7 de fevereiro do corrente ano, o tido chefe da Orcrim, conforme a denúncia, conforme essa denúncia que agora há pouco eu expressei a minha visão quanto a ela. O tido líder
aquele que a exordial acusatória inaugura com o nome dele, foi solto. Acertadamente, não estou aqui tecendo nenhum comentário negativo com a soltura dele, porque a soltura de fato foi patente. A gente está falando aqui de fatos que não detêm a necessária contemporaneidade, que todos nós, advogados criminalistas, não podemos deixar passar batido esse detalhe. Temos sempre que fazer o cotejo, isso eu aprendi também com meu mestre. E sempre que tiver a oportunidade, farei a justa alusão ao ensinamento. O cotejo da data do fato e a data de imposição do decreto prisional. Então, em fevereiro, o co-réu Mor foi solto, acertadamente, pela terceira turma do TRF1. Foi feito um pedido de extensão pela, então, Defensoria Técnica da ANELMA e ele ficou lá, sobrestado. A partir da nossa Constituição, nós ressuscitamos esse debate quanto à extensão dos efeitos. E a gente pode acessar o julgamento que aconteceu nessa terça-feira, na última terça-feira, que foi quando acertadamente o desembargador federal Ney Belo entendeu, calma aí, a gente soltou na sessão de fevereiro um co-réu, ela preenche todos os requisitos fáticos e processuais, a gente tem que estender os efeitos para ela. E foi essa a posição judiciosa do TRF1. Apenas então somente a aplicação, não do Código de Processo Penal, se a gente analisar a rigor, mas sim da Constituição, mas sim do artigo 5º caput da nossa Constituição. Direito à isonomia, à igualdade. Mas com supedâneo no 580.